Olá, senhores. Estamos iniciando mais uma disciplina no curso de aperfeiçoamento de sargento, gestão e operações de combate a incêndios florestais. Sou o segundo tenente Souza, tá? Nossa disciplina tem apenas 10 horas aulas, das quais 8 horas será teórica. Iremos discutir alguns assuntos. Não iremos esgotar todo ele, tendo em vista do pouco tempo que nós temos, e 2 horas a aula será prova contendo 10 questões, tá? E as respostas estão todas nos slides. Prova bem tranquila, tá? Iremos tratar agora sobre o cenário do estado aqui do Tocantins. Os objetivos de aprendizagem, nossa primeira aula, é que ao final dela, os participantes serão capazes de explicar o que é o Comitê do Fogo, suas atribuições, conhecer o funcionamento das brigadas florestais e conhecer sobre a estrutura operacional atual, né, do CBMTO, frente aos incêndios florestais. Pois bem, senhores, sobre o Comitê do Fogo. Ele foi criado em 98. Tá? O que é o Comitê do Fogo? Nada mais é do que a união de várias instituições, tanto federal, estadual, municipal e empresas privadas. Tá? Em 2007, o CBMTO, representado, né, pela Defesa Civil, foi protagonista, sendo que neste ano o decreto de criação do Comitê do Fogo, lá em 98, 645, foi alterado, né, pelo decreto 3.143, na qual a presidência do Comitê do Fogo, que anteriormente era presidida pelo Naturatins, passou a ser presidida, daí então, pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, hoje chamada Comando de Ações de Defesa Civil. Tá? A principal atuação do Comitê do Fogo é a elaboração do Plano Anual de Controle às queimadas e aos incêndios florestais. Tá? Em 2024, participaram do Comitê do Fogo cerca de 28 instituições. Tá? Como eu já falei, estadual, temos vários exemplos aqui, várias secretarias estaduais, instituições federais, temos, por exemplo, o Previfogo, o 22º Batalhão de Infantaria Mecanizada do Exército Brasileiro. Tá? Dentre as instituições municipais, temos as defesas civis municipais, as Compidex, temos, por exemplo, o Fundo do Meio Ambiente de Palmas, e dentre as empresas particulares, temos, por exemplo, aqui a Energisa, a Bung, são grandes parceiras nossas, todos os anos, está sempre aí nos fornecendo materiais, equipamentos aí para o combate. Tá? Como eu falei, o principal trabalho do Comitê do Fogo é criar o plano de ação anual. Esse plano ele é executado da seguinte maneira, por etapas. Temos a etapa da gestão do risco e a gestão do desastre. Na gestão do risco, nós temos as fases de prevenção, preparação e mitigação. As ações que são executadas para reduzir e preparar pessoal nesse cenário. E a fase de gestão do desastre, a etapa de gestão do desastre, é executada com a fase de resposta, que já é propriamente dita o combate. Aqui nós temos descritas ações, são 12 ações, sendo 8 de gestão do risco, né, de prevenção, mitigação e preparação, e 4 ações de gestão do desastre. Tá? Aqui em vermelho eu coloquei as ações que propriamente são executadas com a participação ativa da Defesa Civil Estadual e do Corpo de Bombeiros. Tá? Como eu falei aqui, 4 ações da gestão do desastre, da fase de resposta, que a principal nossa na fase de resposta é realizar o controle aos incêndios florestais. A nossa principal ação com relação à gestão do risco, na prevenção, preparação e mitigação, são as formações de brigadas.
na qual o que é? São nada mais, nada menos do que a preparação, qualificação de pessoas, indivíduos, tá, grupos, para o combate aos incêndios florestais. E esses grupos, essas brigadas, são muito importantes para a gente. Tá? Nos dão muito apoio, tendo em vista que nós temos em torno de 10 unidades bombeiro militar distribuídas no estado, então nós não conseguimos atingir todas as regiões. Se não fossem as brigadas, nossa situação ficaria bem difícil. Tá? Todos os anos são publicadas uma portaria, tá? Na qual ela estabelece os requisitos e os prazos para que os municípios que se interessam na formação dessas brigadas procedam para a realização desses cursos. É feito um termo de cooperação junto à Defesa Civil, a Defesa Civil Estadual, na qual o gestor municipal assina esse termo, se comprometendo, tem lá uma série de deveres, e o Corpo de Bombeiro, através da Defesa Civil, né, faz o treinamento, a formação desses brigadistas. Acredito que muitos dos senhores já participaram ativamente desse processo. Tá? E a principal atuação dessas brigadas é atuar na sua região no incêndio, na sua fase inicial. Como eu falei, dependendo da localidade, o tempo-resposta de uma unidade do bombeiro até chegar no local do incêndio é muito grande. Então, o incêndio tomaria proporções gigantescas. Tendo a brigada mais próxima, ela dá o primeiro combate. Se evoluir, o bombeiro presta o apoio. Antigamente, a quantidade mínima de brigadistas era devido à quantidade de focos de calor. Todavia, isso mudou, tá? Tem torno de uns 2, 3 anos, que agora a quantidade mínima de brigadistas por municípios exigida na portaria é pela área territorial. Dependendo do tamanho, da extensão territorial do município, exige-se uma quantidade mínima, e varia de nível de A até D. Por exemplo, nível A, de 150.214 km² a 3.468 km². Exige-se um mínimo de 7 brigadistas. E se o município quiser contratar mais brigadistas, claro que pode, mas ele não pode contratar menos do que o exigido na portaria. Em 2024, foram capacitados pouco mais de 900 brigadistas florestais. Tá? Esse aqui está incluso os municipais e os outros brigadistas de outras instituições, exemplo, do Exército Brasileiro, da Marinha, tá? Que nós também damos o treinamento. Foram firmados cerca de 115 termos de cooperação. Esse termo de cooperação aqui é na qual o município que quer interesse, ele firma esse termo, assumindo toda a responsabilidade de formar e instituir as brigadas no seu município. Tá? Nós temos as brigadas também, que tem um convênio do CMMTO com a SEMAC, a Secretaria do Meio Ambiente, e com o Naturatins. Esses 80 brigadistas aqui são os mesmos brigadistas que atuam nas unidades aí dos senhores, tá? Na qual o CBMTO contrata e dá o treinamento, e a SEMAI e o Naturatins entra com a parte financeira para fazer o pagamento desses brigadistas. Esse ano nós tivemos a decretação, né, da situação de emergência aqui no estado, na qual foi oferecida 250 vagas para brigadistas que já possuíam o curso. Eles não seria necessário realizar outro curso, simplesmente ia ser contratado em caráter emergencial. Todavia, apareceu apenas 56 brigadistas que foram contratados e foram distribuídos aí nas regionais. Tá? A distribuição das brigadas aqui no estado encontra-se da seguinte maneira. No Naturatins, que são as brigadas estaduais, são responsáveis pelas reservas estaduais. Exemplo, reserva do Cantão, do Lajeado, tá? A reserva em Filadélfia. O Previfogo é responsável pelas brigadas nas terras indígenas e quilombolas. Tá? Até faltou um M aqui. O CMBio, pela brigada, né, os brigadistas da Reserva Federal. Tá? E nós temos as brigadas municipais, dos municípios. O Senado está em asterisco aqui,
Não porque ele fica responsável pelas brigadas em áreas particulares, mas sim por ele prestar a formação, eles que ministram o curso, o treinamento para as brigadas, para os proprietários rurais. Como eu já falei, esse ano foi decretado situação de emergência, o governo pediu o parecer aqui do Comando de Ações de Defesa Civil, a gente emitiu o parecer, sinalizando favorável essa decretação, tendo em vista que esse ano foi bem atípico, com relação aí às mudanças climáticas, muito foco de incêndio, e sendo decretada essa situação de emergência, aqui em Palmas, no Comando Geral, foi instituído o Gabinete de Crise, né, de Gestão de Crise, que teve o objetivo de planejar e coordenar o recurso pessoal, material e financeiro. Tendo em vista que, numa situação de emergência, a gente recebe vários recursos para ser utilizado nesse período. Tá? Então, foi instituído esse gabinete para estar à frente de todas essas ações. Foi empregado, nesse período aí de estiagem desse ano, cerca de 11 picapes, né? 11 kit picape, melhor dizendo, sopradores, a gente recebeu vários de doações de empresas esse ano, através da Defesa Civil, e foi distribuído aí para as unidades. Bombas costais, abafadores, vários equipamentos. Aqui consta a quantidade de viaturas por unidade. Tá? Em azul, configura-se todas as viaturas que tem nas unidades, em vermelho as que estão baixadas e verde as que estão pronto uso para serem utilizadas aí no combate. Tá? Tendo em vista que isso aqui é um cenário muito dinâmico, isso aqui muda muito. Viatura levanta, viatura baixa, dá problema. Tá? Então isso aqui já deve ter mudado. Mas isso aqui o cenário, está parecido esse cenário aqui no estado. Tá? Isso aqui é a quantidade de viatura por tipo, tá? Por exemplo, quantidade de viatura de ABT, de ABTF, de AIF. Aqui está todas as viaturas que estão em condições aí para ser usada aí nas atividades. Outro ponto positivo que tivemos esse ano foi uma ferramenta, um instrumento, na verdade, do protetor dos biomas. Tá? Essa aqui é uma operação do Ministério da Justiça, na qual ele custeia todas as ações que são realizadas com o fim de proteção do meio ambiente. Para nós foram pagas em torno de 1.164 diárias, essa diária é federal, o valor dela não corresponde ao valor nosso aqui da instituição, ela é bem melhor, tá? O problema que a gente teve esse ano foi com relação ao planejamento, ao tempo para se pedir essa diária. Nós temos que ter no mínimo 15 dias para se pedir essa diária. Se passar desse prazo, a gente não consegue colocar ela no sistema para ser lançada, tá? A ideia é que, para o próximo ano, nós consigamos, né, fazer o planejamento e todas as ações relacionadas ao meio ambiente sejam custeadas com essa diária do protetor dos biomas, ou seja, diárias federais. Isso é bom porque sai dos cofres da corporação, né, e sem falar do tempo para receber, porque a maioria das vezes o militar já sai com a diária, ou enquanto ele estiver lá executando a ação, o procedimento, o combate, a operação, ele já vai receber a diária. Então, isso aí é um ponto muito positivo que nós estamos trabalhando para... esse ano já começamos, tá? Alguns dos senhores já receberam. Acredita aí que tiveram de frente algumas operações, algumas ações executadas, tá? Mas para o próximo ano a ideia é que todas as ações nós consigamos que seja custeada aí por essas diárias federais, tá? A exemplo do protetor do biomas, para ter uma cara mais estadual, mais da Operação Tocantins, foi lançada a Operação Tocantins Mais Verde, tá? Na qual teve como resultado, diariamente, em torno de 40 militares atuando, cerca de 44 brigadistas, tá? Daqueles que foram formados, que estão nas unidades, sem falar esses 44, sem falar os que são dos municípios e das outras instituições. Em média, 13 viaturas, e uma novidade, que foi algo inédito, foi o emprego dos alunos soldados,
que foram distribuídas nas unidades para estar ajudando aí no combate, no efetivo, né? E o pessoal do CFO foi empregado aqui no gabinete de crise, com algumas demandas, algumas funções. Por fim, fazendo uma rápida revisão, Comitê do Fogo nada mais é do que a união de várias instituições, no âmbito federal, estadual, municipal e instituições privadas, e cada um tem suas funções, de acordo com o que nós estudamos, está naquele quadro, aquelas 12 ações, tem o que deve ser feito, quando deve ser feito e por quem deve ser feito. Conhecimento e funcionamento das brigadas florestais, tá? Nós temos brigadas também federal, estadual, municipal, cada uma na sua função, tá? Sendo que as brigadas municipais têm a função de atuar principalmente no incêndio em sua fase inicial nas suas localidades, sendo uma ferramenta muito útil e que, nos quais os senhores que estão à frente como comandante de socorro, talvez vocês que nunca não estão exercendo essa função, mas poderão exercer, podem lançar mão, principalmente o pessoal do interior. E a estrutura operacional do CBMTO, tá? Como a gente viu aí, ao longo dos anos nós temos evoluído bastante, a ideia é que nós consigamos trabalhar para o próximo ano, sempre estar melhorando as nossas condições de trabalho. Muito obrigado e até a próxima aula.